Fluminense fatura valor milionário, revela o presidente Mário Bittencourt. E além disso, tem presidente de federação importante fazendo lobby contra o Super Mundial de 2025. Vários clubes europeus de olho em destaque tricolor de 2024 e também um dia muito agitado lá em Xerém, várias partidas do Flusão. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. A terça-feira foi muito movimentada lá em Xerém, com diversas partidas da categoria de base tricolor. O portal Xerém Stuff trouxe para a gente um apanhado de todos esses jogos do Flusão nas suas categorias de base, desde o Sub-11, Sub-11 tricolor, até o Sub-23. Vamos atualizar vocês aqui dessas informações pela Taça Edilson Silva. Na 11ª rodada, lá no CT Vale das Laranjeiras, o Sub-11 do Fluminense aplicou uma sonora goleada contra o Boa Vista, meteu 9-0. Os gols foram marcados por Arthur Galvão 2 vezes, Gustavo Silva 2 vezes, Lucas Ibrahim 2 vezes, John Wilker, Jonilson Neto e João Guilherme. Na mesma competição e na mesma rodada, Edilson Silva, 11ª rodada, também contra o Boa Vista, o Sub-12 tricolor aplicou também uma goleada por 4-0. Gols marcados por Aquiles, Arthur Carvalho, Gustavo Henrique e Miguel Lira. No Sub-14 do Fluminense, o Fluminense jogou a Copa Brasileirinho, quartas de final, e jogou contra o Coritiba, no estádio Masterville, e venceu por 2-1, gols marcados por Lucas Silva e Luan Riquelme. E o portal Xerém Stuff traz pra gente que essa é a terceira vez que a geração de 2010, o Sub-14 tricolor, consegue se colocar entre os 4 melhores times em um torneio nacional em 2024. Já no Sub-15, pelo Campeonato Carioca, também 11ª rodada lá no estádio Marcelo Vieira, o Fluminense goleou por 3-0 o Volta Redonda. Gols marcados por Danilo Amaral, Breno e Gabriel José. O Fluminense já tinha o segundo lugar garantido nessa primeira fase, chegou aos 27 pontos e vai enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro nas quartas de final. Já pelo Sub-17, também contra o Volta Redonda, também no estádio Marcelo Oliveira, no Cariocão, o Fluminense venceu por 3-0. Gols marcados por Jorge Amorim, Naaran e Robson. Os moleques de Xerém, de acordo aqui com o Xerém Stuff, conseguem encerrar a Taça Guanabara na 3ª posição com 26 pontos e vai enfrentar o próprio Volta Redonda nas quartas de final. Esse Sub-17 do Fluminense, sempre faço questão, de exaltar aqui e destacar, é a Esquadrilha 07 tricolor, é uma das principais categorias do Flu. Naaran, por exemplo, que meteu gol, recentemente foi convocado pela seleção brasileira Sub-16. Agora, no Sub-23, no Brasileirão de Aspirantes, foi a única derrota do Fluminense. O Fluminense acabou sendo derrotado por 1-0 pelo Fortaleza, lá na Arena Presidente Vargas. Fluminense, a gente comentou ontem, estava sem o João Neto e sem o Isaac, a sua dupla de ataque, os dois principais jogadores desse Sub-23, e acabou perdendo a invencibilidade na competição. Com essa derrota, o Fluminense caiu para o 3º lugar no Grupo A. Foi ultrapassado pelo Vitória, que chegou a 6 pontos contra 5 do Fluminense, após vencer o Vasco por 4-3. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Vocês sabiam que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Não dá para ficar andando por aí com o seu carro, com a sua moto desprotegidos, contando com a sorte. Então, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Faz o seguinte, pega o teu celular, aponta para o QR Code que está aqui do lado, ou pega o telefone que está aqui em cima, manda uma mensagem para eles lá e confira os melhores preços. E a polêmica continua, por quê? Porque a FIFA confirma o Super Mundial em 2025, a FIFA já anunciou o torneio, já anunciou as sedes, já anunciou a música, já anunciou a nova logo,
tudo correndo normal. Mas a galera lá da Europa não tá muito satisfeita com esse torneio, não. Já teve aquela declaração do Ancelotti dizendo que o Real Madrid não ia disputar, aí depois a direção do Real Madrid foi lá e desmentiu ele. Teve declaração também do Kevin De Bruyne, do Manchester City, reclamando da situação. E agora foi a vez do presidente da Liga Espanhola, o Javier Tebas, durante o segundo Fórum da União de Clubes Europeus lá em Bruxelas. Ele disparou contra o torneio e fez um clamor ao Gianni Infantino, presidente da FIFA, para que não ocorra a competição. Vou abrir aspas aqui para a declaração dele. Senhor presidente da FIFA, o senhor sabe que ainda não vendeu o direito de transmissão pelo valor que queria. O senhor sabe que não tem os patrocínios que havia planejado. O senhor sabe que o Sindicato dos Jogadores e a Liga não querem esse Mundial. Então, retire esse torneio já. O novo Mundial é desnecessário para os jogadores, para os clubes e para a FIFA. A única coisa que ele faz é desorganizar o calendário. Esse foi o clamor, portanto, do Javier Tebas. Vale lembrar, né, que de fato a FIFA ainda não conseguiu vender os direitos de transmissão pelo valor que pretendia, e aí isso acaba afetando diretamente nos patrocínios. Se lá no começo das informações sobre esse Super Mundial se falava numa premiação por participação de 50 milhões de euros para cada equipe, isso já está ficando um pouquinho mais distante, dificilmente a FIFA vai poder investir esse valor. Mas assim, é claro que eu, como tricolor, como alguém aqui da América do Sul, para nós acaba sendo que é um torneio mais interessante do que para eles, sim, porque a gente tem a oportunidade de jogar contra esses clubes europeus. Para eles vão jogar com clubes que na cabeça deles, né, são clubes mais fracos, então eles acabam valorizando mais outros torneios. A gente sabe que, infelizmente, isso é a verdade. Mas eu acho que também existe uma inversão de prioridades aqui, né? De ordem de prioridade. Porque a FIFA está acima de todo mundo e a FIFA decidiu fazer uma Copa do Mundo de Clubes para ser o campeão mundial. Ou seja, é o torneio mais importante, né? Mais importante do que você ganhar uma Champions, mais importante do que você ganhar uma Libertadores. Pô, você é o campeão do mundo, não é o campeão do seu continente. E os clubes estão contra isso por uma questão de conservadorismo bobo, né? No sentido de querer manter o que já tem hoje aí, né? E também aquela coisa de... não dá. A UEFA aumentou o número de jogos da Champions League, ficou um formato esquisitíssimo agora. Entendeu? A questão do calendário não é por causa desse Super Mundial, até porque é um torneio que vai acontecer de 4 em 4 anos, não vai acontecer todo ano. Então, é uma oportunidade fantástica para os times se provarem, né, como grandes clubes mundialmente falando. Os times daqui da América do Sul vão ganhar uma visibilidade maior, da América do Norte também, da África, da Ásia, uma visibilidade maior para enfrentar os times da Europa e agora da Arábia Saudita, também com muito dinheiro. Eu acho que é uma competição que tende a ser muito interessante. Se a gente gosta muito da Copa do Mundo de seleções, imagina quando se trata de clubes, que é uma paixão que, bom, pelo menos no meu ciclo social, a paixão pelo clube é maior do que a paixão pela seleção. Então, imagina como não seria bacana um torneio desse. Eu acho que entendo que a FIFA tem suas dificuldades nesse primeiro momento, mas porque é muito o primeiro torneio. Mas depois que sair o primeiro torneio do papel, acho que a tendência é que seja um sucesso e atraia essa visibilidade que todos esperam e todos buscam. Então, eu discordo frontalmente do Javier Tebas, do Ancelotti, dessa galerinha lá. Gente, o torneio é importante, é bacana, eu acho que faz falta isso, né? Você jogar um torneio mundial no final do ano, como o Fluminense jogou no passado, em que você joga 2 jogos, aí o Manchester City, por exemplo, é campeão mundial ao ganhar o Urawa Reds da Ásia e o Fluminense da América do Sul. Mas não enfrentou um time africano, não enfrentou da Oceania, não enfrentou da América do Norte. Jogou 2 jogos. Agora o Intercontinental mudou. O time europeu vai jogar um jogo só, vai jogar só a final. Pô, gente, eu acho que uma Copa do Mundo de Clubes seria um torneio que chamaria muito mais atenção e seria muito mais bacana de acompanhar. Bom, é a maneira que eu enxergo. Eu quero saber, claro, de você, tricolor, que tá ligado aqui na Central. O que você acha disso, né? Você concorda comigo? Você tá entusiasmado pro Super Mundial? Ou você tá na mesma linha aí da galera lá da Europa, achando que esse torneio não deveria ocorrer? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E tem interesse estrangeiro aumentando em destaque do Fluminense em 2024. Agora a informação vem do Ben Jacobs, lá da Inglaterra, falando de mais clubes interessados na contratação do atacante Cauã Elias. A gente havia comentado aqui ao longo dessa semana do interesse da Real Sociedad da Espanha no jogador. Segue interessado e vale lembrar, né, o Diário AS já havia trazido a informação de que no meio do ano a Real Sociedad esteve bem próxima de contratar o jogador por 20 milhões de euros, teria sido o valor pedido pelo Fluminense, mas a negociação acabou não avançando, já que o Germancano se machucou, o Fluminense estava com necessidade de centroavante, acabou não liberando o Cauã Elias. Agora o Ben Jacobs traz pra gente outros clubes interessados nessa contratação.
De acordo com ele, Everton, Bayer Leverkusen e Napoli estão observando o atacante. Mas, além deles, Fulham e Manchester United estão muito interessados nessa contratação. Então, o Cauã Elias está atraindo esse interesse, né? E vale lembrar, ontem a gente comentou aqui sobre 2 jogadores do Fluminense na lista do The Guardian, que é um jornal inglês, por sinal, da Next Generation, que são as principais promessas do futebol mundial. Tem Riquelme Felipe e tem Matheus Reis. Vale lembrar que o Cauã Elias estava nessa lista no ano passado. Isso, claro, valoriza muito o jogador, somado ao bom desempenho dele no Sul-Americano e a boa temporada que ele está fazendo em 2024, a estreia dele como profissional do Fluminense, sendo uma peça importante do Flusão brigando contra o rebaixamento. Isso, claro, valoriza muito o atleta. Naturalmente, jogador de 18 anos vai atrair muito esse interesse de clubes estrangeiros. Vamos ver o valor que o Fluminense vai botar na mesa para negociar o Cauã Elias. A gente sabe, gente, que é inevitável, se tratando de Fluminense, se tratando de mercado sul-americano, quando esses times, se eles efetivamente vierem fazendo uma proposta forte financeira, os clubes vão acabar vendendo. Isso não é só o Fluminense, né? Todos os clubes aqui da América do Sul, até porque tem o desejo do jogador de jogar no exterior. Cabe ao Fluminense vender por um bom valor, fazer um bom negócio para faturar um dinheiro bom, caso venha a perder o Cauã Elias, que é hoje uma peça muito importante no time do Fluminense. Nesse sentido, eu faço a pergunta para você ligado na Central. Qual tem que ser o valor mínimo que o Flusão tem que pedir para negociar o Cauã Elias? Vale lembrar que no meio do ano o valor pedido foi de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. Eu acho pouco, eu acho que deveria ser mais do que isso. E você? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E o presidente Mário Bittencourt participou na noite de ontem de uma live no canal Sodanense aqui no YouTube, em que ele respondeu sobre diversos assuntos sobre o tricolor, e em um deles ele revelou o valor milionário que o Fluminense fatura. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o João de Brasília, para o Marcos Fernandes de BH, para o Pedro de Goiânia, Adalto de Itamaraju, na Bahia, para o Zé de Teresópolis e para o Reginaldo de Tobias Barreto, lá no Sergipe. Abração para a galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me diz o seu nome e de onde você tá ligado na Central. Beleza? Vamos falar dessa informação aqui, porque nessa live de ontem, o Mário Bittencourt, dentre outras coisas, revelou o valor do patrocínio master que a Superbet paga ao Fluminense. Segundo ele, é um valor acima de 45 milhões de reais por ano. Eu tenho aqui a declaração completa do presidente, que eu vou ler aqui, abrir as aspas para vocês, e depois a gente comenta. Vamos lá. Estamos em outubro e esse ano, 2024, o clube já tem um faturamento acima dos 500 milhões, contando com vendas. O Fluminense faturava com vendas em média 180 milhões, crescemos 320 milhões. Chegamos na gestão com 11 mil sócios, com faturamento mensal médio de 450 mil por mês. Hoje temos mais de 50 mil sócios e faturamento de 6 milhões por mês. Não tínhamos nenhum patrocinador master. Hoje temos um patrocinador master que paga mais de 45 milhões de reais por ano. Foi essa a declaração do Mário Bittencourt. E aí, vamos lá, eu quero destrinchar aqui algumas coisas para falar, né? De fato, você tem um crescimento muito grande da receita desde que o Mário chega, e isso é um ponto muito positivo, é mérito dele, tá? Ele conseguiu resolver muitos problemas que a gestão anterior não conseguia resolver. Isso é fato, tá, gente? Isso aqui não é politicagem, né? Mas é verdade, é o que aconteceu. Só que tem um detalhe aqui que, assim, ele botou aqui, né, que chegamos na gestão com 11 mil sócios e agora tem mais de 50 mil sócios. Legal, é uma evolução muito grande mesmo, é mérito dele. Só que a gente tem que lembrar, né, que em determinado momento do ano passado o Fluminense chegou a passar de 70 mil sócios e agora teve essa queda muito por conta do 2024 ruim. E aí o pessoal pode ouvir isso aqui e falar, não, mas aqui a torcida abandonou isso e aquilo. Mas, gente, vamos lembrar que futebol é entretenimento, tá? E o torcedor, ele precisa de uma contrapartida. Só paixão não enche a barriga de ninguém. Então, assim, o torcedor, ele paga o sócio, ele vai ao estádio. Claro, a paixão é o principal, mas se o valor tá alto, se o futebol apresentado tá ruim, o torcedor acaba buscando outras coisas. Então teve essa queda, né? Ele tá olhando aqui o copo meio cheio, e tá certo, não tá errado não, mas eu só queria pontuar isso, que o Fluminense já esteve no número maior de sócios e caiu, e isso também foi culpa dele, né, por conta do 2024 muito ruim que o Fluminense teve todas aquelas questões do ano passado, né, no momento ali de maior procura
teve aquele congelamento de novas entradas, mas eu entendo que, pô, se você deixasse muita gente entrar, o benefício de prioridade de ingresso na Libertadores ia meio que acabar se extinguindo, porque ia entrar muita gente em cima da hora. Teve toda aquela questão, beleza, eu entendo. Mas toda essa situação acabou atrapalhando um pouquinho essa questão do sócio torcedor do Fluminense. E na parte do Master é verdade, né? O Fluminense estava ali num hiato de patrocínio Master, a gente teve o Unimed, depois do Unimed Mate Vuitton, depois do Mate Vuitton ficou naquela coisa ali, patrocínios pontuais, umas empresas esquisitas aparecendo ali no Fluminense, nada muito fixo, nada muito sólido. E é mérito do Mário Bittencourt, sim, da sua gestão. Primeiro, ter fechado com a Betano, fechou com a Betano, ficou até o começo desse ano com a Betano, e agora, né, tá com a Superbet, com esse valor, que é um valor bom, sim, tá, para o Fluminense, mais de 45 milhões de reais por ano, sendo o valor fixo, é isso que o Mário Bittencourt dá a entender, então eu vou nessa, sendo um valor fixo de mais de 45 milhões de reais por ano, é um valor muito bom, sim, que o Fluminense fatura, e dá um respiro muito grande para o clube conseguir se organizar. Acima de 500 milhões de receita, né? Isso em outubro de 2024, é um valor muito bom. O Fluminense precisa focar em cada vez mais aumentar isso para poder competir lá em cima com os grandes ricos do futebol brasileiro. Beleza, galera? Essa é a minha opinião e essas são as informações que eu queria trazer para você. O espaço está sempre aberto para você deixar o seu comentário. O que você acha dessa declaração do Mário Bittencourt? Você acha que o valor de patrocínio da Superbet é bom para o Flusão? Comenta aqui embaixo, então, para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.